Olá pessoal, meu nome é Renato Matos, vamos para a nossa 19ª videoaula do nosso curso de Data Snap. O que eu fiz aqui para começar a nossa aula? Peguei a pasta da aula 18, que foi a nossa última aula, e renomeei como 19. Na verdade, salvei como 19. Na aula 19, nós temos aqui a parte Server, e abrindo a nossa aplicação Server, eu coloquei um Page Control com duas guias, usuários e históricos. Somente isso. Daí, coloquei um memo User e um memo históricos. Na parte de históricos, nós vamos pegar o que está acontecendo aqui no servidor, que na verdade é o log. No server, eu tenho um evento chamado on3. Então, o que eu vou precisar? Adicionar essas duas units, dbxcommon e dbxcommonTypes, dbCommonTypes, para que ele reconheça esses dois tipos aqui, essa classe e esse tipo. Então, vou pegar aqui o memo históricos.lines.add, vou dar um format date time, dia, barra mês, ano, hora, minuto, segundo, a hora do servidor, mais o meu traceinfo.message. Pronto, isso aqui é o que eu estou pondo no servidor. E eu vou dar um string of char, caractere é esse, quantidade 50, vou pôr aqui o delimitador da linha aqui do meu log. Esse cara ele tem que estar read only, já está, beleza. Então com isso eu posso rodar a minha aplicação servidora, não tem nada aqui no meu histórico. E agora eu vou abrir um novo RadStudio para a minha parte client. Esperar que ele carregue a aplicação. Client. Ok. E agora vamos fazer aqui a conexão. Olha lá no nosso servidor, no nosso log. Às 9h13h25, ele fez essa leitura, chamou o método connect, passando esses parâmetros. E ele fez uma segunda leitura, chamando esse cara getDatabase. Tá, esses aqui foram os comandos que foram executados no nosso servidor. Isso aqui está read only. Eu vou vir aqui na nossa aplicação client agora, vou executá-la. E eu vou me logar na aplicação. Então lá no meu servidor, ele já me executou novos métodos. Ele fez um acesso ao servidor e chamou o cara ex-login para verificar se o usuário era válido ou não. E aqui eu tenho os parâmetros desse método que foram passados, né? Então com essa thread eu posso manter um trace, quer dizer, com esse traceinfo, eu posso saber tudo que está acontecendo, que hora que desconectou. Vou me desconectar agora. Chama o método disconnect param_close. Aqui no meu parâmetro login, aqui no meu histórico, eu vou ficar com todas as conexões que foram feitas. Só que eu vou precisar saber também a lista de todos os usuários que estão conectados. Então eu vou ter que ter uma classe singleton no meu servidor para me manter o histórico dessas transações. O que é que eu irei fazer? Bem, nós vamos criar uma nova unit aqui no servidor. Vamos salvá-la. Vou chamar de users. Vou criar um type aqui, vou chamar de tuser. É uma classe simples. Vou criar aqui algumas properties no public, como por exemplo, o login, que é o cara que se conectou. Vou precisar do IP da máquina, e a gente vai passar isso. E a data em que o cara fez o logon. dt logon, que é do tipo tdate
time. Então essas aqui são as properties que eu vou precisar. Esse cara eu vou chamar de flogin. Esse cara eu vou chamar de fp. E esse cara eu vou chamar de fdt logon. Pronto. Tudo é somente leitura. Ctrl Shift C, me gerou aqui os caras. E agora no meu construtor, eu vou pegar o meu create e eu vou passar o lc login, o lc ip e o lc dt logon, ou ld dt logon, que é do tipo date time. E esses caras aqui da frente são strings. Ctrl Shift C, chamar o construtor da classe base e vamos inicializar agora as nossas properties. fclogin recebe lc login, fcip recebe local caractere IP e o campo data dt logon recebe o lddt logon. Só fazer aqui uma correção no nome da property e aqui também no nome dos campos, fd, fc. Ok, vamos compilar fc, fcip e fd logon. Compilo tudo, pronto. dt logon. Então eu tenho uma classe para manter as informações do usuário que está logado. Daí o que eu vou precisar fazer? Manter a lista de usuários logados. Eu posso criar uma classe user manage ou user list para me dar essa relação. Então o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou criar aqui uma classe tuserList, que é uma classe. Eu vou ter aqui no meu private uma field objeto lista, que é do tipo tlist. Vamos adicionar aqui classes. E eu vou criar aqui um método de instância única para a minha classe userList. Function instance, ela é do tipo tuserList, porque ela devolve a própria classe, chamando esse método. É um método de classe, portanto eu vou precisar de um field object userList, que é do tipo userList. Esse cara também tem que ser de classe. Pronto. Na minha instância, o que é que eu faço? Se esse cara for igual a new, então o field objeto userList recebe tuserList.create. Vou tirar aqui somente um t que eu deixei aqui na variável. Pronto. E aí, na segunda vez, ele me retorna a variável de escopo de classe, né? Privada, né? Mas de classe. Porque se a função é de classe, então a minha variável tem que ser de classe, para que eu possa acessar essa variável. Se ela não fosse de classe, então eu só poderia acessar esse carinha se ele tivesse instanciado. Nesse caso, ele é uma variável que vai ser compartilhada com todas as instâncias. Por isso que eu tenho que colocar o class aqui na frente. Tá, fiz esse esquema de instância. E agora eu vou criar aqui o meu construtor. Constructor create e o meu destructor destroy. Override nesse cara. Aqui eu chamo o construtor da classe base. E aqui eu vou pegar o meu FO userList, vou dar um free nele, na minha instância. Não precisa que ela é única, certo? O que eu vou fazer é apenas setar um new nesse cara. Porque, veja só, como eu vou ter uma única instância na memória, quando eu chamar o free ou destroy, essa instância vai ser destruída. Então eu não preciso pegar esse cara e setar um free diretamente nele. Por quê? Porque esse free vai ser chamado de fora. Tá, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter uma lista de usuários. Para que a gente possa trabalhar melhor com essa lista, a gente pode usar aqui no nosso uses um cara chamado generics.collections. Daí eu vou trabalhar
Agora, com uma lista, usando generics ó, de TUser. Então, no momento da construção, a minha lista recebe TList. Aí eu, seguindo o padrão do generic, TUser. .create. E aqui no meu destroy, eu dou um free na minha lista. E eu tenho que matar todas as instâncias que estão aqui dentro. Para aqueles que não conhecem generics, se eu não estivesse utilizando esse artefato, eu teria que armazenar uma lista de ponteiros, percorrer a lista e ficar fazendo typecast. Como eu não quero fazer isso, então o que é que nós vamos fazer? No meu destroy eu tenho que matar todos os usuários que estão dentro da minha lista. Então eu vou criar um método aqui, ó, procedure do free list. Daí eu vou dar vou usar o meu recurso de enumeração, né? Com fo userlist.get fo userlist não, fo lista, né? Get enumerator retorna um user, uma lista de user, né? Eu vou usar o recurso enquanto existir alguma coisa na lista, ó, move next. Aí eu tenho um cara chamado current. Então no enumerator, nesse carinha aqui, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso saber para trabalhar com o enumerator? Que para mim ir para frente, o enumerator ele percorre a lista de maneira unilateral, certo? É só um único sentido. Move next, através de move next, ele já verifica e se tiver, eu acesso o objeto atual utilizando o current. Se vocês observarem, o current já é do tipo TUser. Como é que ele sabe disso? Porque o meu FO lista, ele é um TList de user. Então, por isso que é uma vantagem utilizar esse esquema. Daí eu dou um free e destruo o meu usuário que está dentro da minha lista, né? Pronto. Então, na hora que eu der um destroy, eu dou um do free list, mato a instância, aliás, destruo a lista, destruo os elementos da lista, aqui libero os elementos da lista, aqui libero a lista e aqui libero a instância. Pronto. E agora, para adicionar elementos na minha lista, vou criar um método aqui, uma função, né? Add, que eu recebo um user, que é do tipo TUser. E aqui eu tenho um boolean. Ctrl Shift C, fo lista.add, e ele já me pede um user. Tá aqui o cara, ó. E ele me retorna a posição em que o cara foi incluído. Então aqui não é boolean, aqui é inteiro. Compilo, beleza. E agora, para remover o elemento da lista, eu vou usar uma procedure chamada delete. Eu vou passar o usuário, a própria instância, fo lista, vou dar um delete nele e vou passar o user. Pronto. E eu vou ter um método para, pelo login, me retornar um usuário na lista. Então, function find lc login é do tipo string e ele me retorna um tuser. Nesse caso, o meu result começa com new, caso eu não tenha encontrado. E eu vou fazer o mesmo recurso para percorrer a lista. Vou usar o if fo lista get enumerator. É melhor do que criar uma variável local, dar um loop de 1 até a quantidade de elementos, né? Então, get enumerator do while move next end result igual a new, ou seja, enquanto tiver alguma coisa move next, enquanto tiver alguma coisa para percorrer e não achou, aí o que eu faço? If current.login. Tá, vamos guardar todos os logins
vamos dando um lowercase, certo? Então vou colocar aqui vamos adicionar aqui sysúteis, e aqui no meu construtor lowercase, tá tudo minúsculo. E aí na hora que eu for dar um find, primeira coisa que eu vou fazer no meu login também é dar um lowercase no cara, para garantir que sempre a busca vai ser case sensitive. Então, se o login for igual a esse login, o meu result recebe o current. Pronto, e com isso eu terminei de fazer a busca na minha lista. Vou compilar. Não é delete, aqui é remove. E enquanto move next and result igual a new, faltou fechar o parênteses. Pronto, beleza. E agora eu tenho o meu user list incrementado. Vamos parar aqui essa aula. Na aula de número 20, nós veremos na prática como é que usa esse recurso que foi implementado na aula de hoje. Obrigado a todos, pessoal, e até a próxima videoaula.